E o Fundo Monetário Internacional reviu hoje em alta as previsões para o crescimento da economia mundial em 2011. De acordo com a instituição, o PIB mundial vai crescer 4,4% este ano, acima do que indicavam as estimativas de outubro passado. O Fundo Monetário Internacional estima que o PIB mundial cresça 4,4% este ano, quando em outubro apontava para uma expansão de 4,2%. No World Outlook Economic, o FMI explica que a revisão em alta do crescimento do planeta reflete uma melhoria da produção dos Estados Unidos, motivada pela extensão dos cortes dos impostos. Segundo a instituição liderada por Dominique Strauss-Kahn, as nações emergentes vão liderar a retoma global este ano. No mesmo documento, sublinha, no entanto, que a economia está a recuperar, ainda que a duas velocidades, e não vai fazer recuar o desemprego. Por isso, o FMI aconselha os bancos centrais a manterem as taxas de juro baixas e estímulos aos circuitos de crédito. Por regiões, a maior revisão em alta, mais 0,7 face a outubro, é feita na previsão de crescimento dos Estados Unidos, que, na sequência dos novos estímulos da Reserva Federal, devem registrar uma expansão de 3% este ano. Já a zona euro deve crescer metade, 1,5%. Entre as 4 grandes economias europeias para as quais são apresentados novos números, o destaque pela negativa vai para a Espanha, que vê as previsões descerem 0,1%. O país deve assim crescer 0,6% este ano. Já a Alemanha, o único país europeu com os números revistos em alta, deve crescer 2,2% este ano. Ainda na zona euro, nomeadamente no que se refere à periferia, o fundo adverte que as tensões devem manter-se elevadas em Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda. O FMI, aliás, chama ainda a atenção para a incerteza por detrás da execuibilidade política das medidas de austeridade anunciadas e por anunciar, numa referência velada à possibilidade de mais governos, como aconteceu na Irlanda, caírem perante os protestos populares. Quanto à China, vai continuar a ser a região mais dinâmica do mundo, com um crescimento previsto de 9,6% este ano, seguida da Índia, que deve crescer 8,4% também em 2011. Pedro, nestas previsões do FMI não há nada de muito inesperado. O que é que destacaria? Mais uma vez o aviso aos países europeus, ou a China e os emergentes continuarem a ser o reboque da economia mundial? Sendo que os números não trazem novidade, eu destacaria a concorrência que nós estamos a assistir pelos recursos. Este crescimento importante e fundamental dos países emergentes, a China, a Índia, o Brasil, está a trazer está a mudar o contexto da economia mundial. Nós, nos últimos 50 anos, a Europa e os Estados Unidos e o Japão eram os países desenvolvidos e captavam muitos recursos, e recursos, estou a falar de commodities, do trigo, da carne, das florestas, das matérias-primas, nestes países. Hoje, esse paradigma está-se a mudar. Estes emergentes já têm muito pouco de emergentes, no fundo. Já não têm pouco de emergentes, a maior parte deles. Segundo, estão a consumir e a começar a criar uma classe média muito grande, com um padrão de consumo muito mais próximo de um país desenvolvido, e, portanto, a concorrência sobre os recursos é muito, muito, muito grande. E nós vemos os preços desses produtos aumentarem muito, vão ter impactos fortes na inflação. E esse é o que eu destaco. E alerta o FMI aqui o risco de bolhas especulativas. Com certeza, porque é uma mudança. Estamos a assistir a uma mudança muito grande. Não é? Estamos a assistir a China e a Índia, só esses dois países juntos, é metade da população mundial. Costuma-se brincar que bastava a Índia. A nossa sorte na Europa, e em Portugal em concreto, é a Índia não consumir carne de vaca, porque senão nós não tínhamos bitoques. Porque o consumo dos indianos e dos chineses, à medida que o rendimento sobe... E já agora ainda bem que a China tem uma alimentação também muito diferente da nossa. Mas que está a evoluir. E a evolução da alimentação na China, esse é um bom ponto, porque a evolução da alimentação na China está a trazer pressão sobre produtos muito grande. Está a trazer pressão sobre o arroz, está a trazer pressão sobre a soja, está a trazer pressão sobre a indústria alimentar de carne de vaca, carne de porco, porque esse consumo hoje é enorme. E, portanto, o que é que faz
com os recursos limitados, com a terra limitada, com a capacidade de produzir limitada e cada vez mais consumidores, os preços estão a subir muito. E alguns desses países até já hoje estão a limitar e a fazer cotas para as suas exportações, como a Costa do Marfim anunciou ontem, limites à exportação de cacau, e, portanto, o preço do cacau e do chocolate a aumentar fortemente nos mercados internacionais. Portanto, nós vamos assistir este crescimento, a consequência prática deste crescimento é uma reordenação da ordem mundial e da alocação de recursos na ordem mundial e inflação, porque há aqui um conjunto de bens de primeira necessidade e não só. Uma ordem mundial, Pedro, que necessariamente influencia a política. Por exemplo, na Europa, mais uma vez, a Alemanha é o único país europeu com revisão em alta da economia. Sem dúvida nenhuma que esta ordem económica mundial está a influenciar a política, não é? Nós hoje vemos Portugal está a ir pedir dinheiro para comprar a dívida pública, não está a ir aos Estados Unidos. Está a ir para a China, está a ir para o Médio Oriente, está a ir ao Brasil. Portanto, países, nós já usávamos aqui esse exemplo, o Brasil há 10 anos atrás estava praticamente intervencionado pelo FMI, hoje é um dos maiores financiadores do FMI. Algo mudou. E obviamente também do ponto de vista político vai mudar. Agora, a consequência económica destas mudanças é uma maior competitividade, uma maior concorrência sobre os recursos e, com isso, níveis de inflação mais altos. E já o Banco Central Europeu hoje e recentemente, tem alertado para a inflação alta. A inflação na Inglaterra atingiu valores muito altos agora recentemente. Isso pode querer dizer taxas de juros mais altas no curto prazo e consequências económicas desse aumento de taxas de juros bastante fortes mais para as famílias e para as empresas. Mais famílias e empresas. Exatamente. E maiores dificuldades de financiamento também. Exatamente. Pedro, muito obrigada mais uma vez. Até à próxima semana. Obrigado, Marta.